Olá, bem-vindos a mais uma charla de bola. Hoje temos o prazer de receber Francisco Neto, selecionador feminino. Francisco, desde já pergunto como estás e como têm sido as preparações agora e treinos, se é que têm feito, como é que têm desenvolvido neste momento a vossa atividade. Boa tarde, ou bom dia. Obrigado, Ricardo e Tiago, pelo convite. Dar-vos também os parabéns, antes de mais, pelo projeto que vocês têm implementado. Tem sido super agradável assistir, como já vos disse há bocado, offline, há alguns momentos que tenho conseguido estar a ver e acho super importante e acho muito, muito bom aquilo que vocês têm feito e o leque de treinadores que vocês têm abraçado, o leque a panóplia de temas que vocês têm conseguido tocar. Quanto a nós, espaço de seleção, nós parámos em março e a partir daí tivemos sempre em momento de preparação. Num primeiro momento ainda a pensar que a época podia retomar ou não, a tentar perceber como é que poderia ser e a fazer os ditos planeamentos à espera que a UEFA também nos determinasse se iria haver jogos ou não ia, porque nós íamos ter jogos em abril, íamos ter jogos em junho para a qualificação, e também tínhamos todas as camadas jovens ainda em competição para apuramentos para o Campeonato da Europa. A partir do momento em que foram cancelados e que percebemos que tudo iria passar para esta época, foi o começar a reorganizar, a calendarizar, a fazer, a programar e a planificar aquilo que são as 20 hipóteses que já metemos aqui em função das datas disponíveis em Portugal. Pronto, temos este constrangimento quando trabalhamos com outros países, em detrimento, por exemplo, de quem está em Portugal. Em Portugal sabe que toda a gente está no mesmo patamar, toda a gente parte do mesmo princípio, toda a gente irá começar a treinar ou poderá começar a treinar nas mesmas datas, pelo menos legalmente, não é? No estrangeiro as coisas não são assim porque temos que nos reger às ordens de cada país e temos adversários que já estão em competição. Portugal está a começar a treinar, temos outros também que ainda não começaram. Pronto, estamos aqui acima de tudo a programar e a fazer esse tipo de trabalho que não é no terreno como nós gostamos, mas que também sentimos que é importante para a preparação da próxima época. Sim, senhora. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Francisco por ter aceito o convite e pelas palavras que disse. Francisco, em termos de carreira pessoal, começou no Represense já há muitos anos atrás e depois passaste logo por coordenador da Associação de Futebol de Viseu, certo? Sim, é um mixzinho. O que é que acontece? O percurso é um bocadinho por aí. Eu começo como treinador das seleções de base da Associação de Futebol de Viseu com 19 anos. Fiquei na altura com o Sub-13 e com o Sub-14 e no ano seguinte até fico com a equipa feminina, com a primeira equipa feminina. Entretanto, eu entro na faculdade no Porto e faço o meu centro, e continuo sempre aqui a ficar sempre com uma seleção, como só trabalhávamos ao fim de semana, dava para conciliar quando vinha cá, fazia a observação dos jogos, fazia a preparação de seleção e ia à competição. Ou seja, desde 2001 colaborava com a Associação de Futebol de Viseu. Faço o meu curso, o meu centro de estágios, o meu centro de treinos na altura foi no Salgueiros. Nós na faculdade, com a opção de alto rendimento de futebol, tínhamos que estar numa equipa e eu fiz no Salgueiros. Entretanto, regresso a Viseu e quando regresso a Viseu, passado um ano, o coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu, o professor Amaro, tem que regressar à escola por imposição do Estado e a direção da Federação, em 2007, convida-me para ficar a tempo inteiro como coordenador e foi a minha primeira ligação depois mais oficial, mais profissional, digamos assim, ao futebol. Foi quando passei a coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu e onde permaneci até fiz quase 10 anos de coordenação. Pronto, ainda houve ali uma altura que conciliei o espaço de seleção nacional com a coordenação, mas pronto, depois chegou uma altura que era impraticável e fiquei só na federação. E depois surge a primeira aventura no estrangeiro como treinador, certo? Sim, eu esqueci-me de referir isso. Entretanto, antes de ir para a federação, houve ali um projeto, também um bocadinho por causa da faculdade, de um protocolo com a Associação de Futebol de Goa, na Índia, e havia uns jogos
decorrem uma espécie de uns Jogos Olímpicos, entre aspas, se me permitem dizer isso, entre os países lusófonos. E em diversas modalidades. E então Goa participa sempre pela ligação que tivemos a Portugal, Macau, Sri Lanka, Cabo Verde, Brasil, pronto, em diversas modalidades. E então na altura eles necessitavam de um treinador, entrar em contacto com um colega de faculdade que já lá tinha estado a fazer um projeto de desenvolvimento do futebol local, e ele lembrou-se de mim, o professor João Brito lembrou-se de mim e perguntou-me se eu estava interessado. Eu na altura estava na associação, falei com o presidente da associação, ele disse que não havia problema, que eu poderia ir e quando regressasse o meu lugar estava ali, porque era um contrato só de 3 meses, que era só mesmo para os jogos, não era para mais nada. E eu então achei interessante, porque até foi assim um bocadinho extemporâneo, foi assim um bocadinho porque eu estava a tirar um nível 4 na altura, e quando nós estamos envolvidos naquele patamar, com aquela gente toda, e toda a gente a contar experiências do estrangeiro, e eu no estrangeiro passei isto, e eu assim, mas eu nunca saí de Viseu para treinar, e eu não vou aproveitar uma oportunidade destas. Nem disse nada à minha esposa, aliás, só avisei quando disse, olha, dia 1 de agosto não vamos de férias porque eu vou para a Índia, eu vou assinar um contrato com eles e vou arrancar aquilo que eu sinto bem. Ela ficou um bocado chateada, mas fez parte ou seja, na altura disse logo que sim, porque a emoção, também era novo, 32 anos, e era a emoção de um projeto, 3 meses, eu achei, ok, vamos para lá, e assim foi. No regresso, quando eu regresso depois da Índia, é que me aparece o convite da Federação Portuguesa do Futebol, através da professora Mónica Jorge e do vice-presidente Humberto Coelho, para ingressar no espaço da Federação em 2014, onde permaneço até hoje. Ok. E agora, em relação ao futebol feminino, vou fazer aqui umas perguntas. Como é que tens visto esta evolução do futebol feminino em Portugal, desde que entraste em 2014 até hoje, 2020? Como te disse há bocado em off, né? Eu estive aqui este ano a participar aqui com uma equipa feminina em alguns jogos e a tentar ajudar no que podia. Eu não tinha noção que estava a desenvolver tanto, pensava que ainda estava pior, mas ainda bem que me enganei. E agora pergunto qual é a tua opinião também sobre isso. Sim, eu entrei em 2014 e quando entro em 2014 na Federação Portuguesa de Futebol foi para a implementação já de um projeto que era o desenvolvimento do plano estratégico, que já estava a ser feito antes. Eu quando entro na direção da Federação Portuguesa de Futebol, já é esta direção liderada pelo Dr. Fernando Gomes, com a primeira mulher a fazer assento em direção, que foi a professora Mónica Jorge, representativa ali do futebol feminino. Tinham feito um projeto durante 1 ano e meio, onde eu tinha participado enquanto coordenador técnico da Associação de Futebol Viseu, ou seja, tinha dado o meu benefício, porque o plano estratégico o que fez foi ouvir todos os coordenadores, ouvir todos os treinadores, ouvir todos os envolventes do que era o fenómeno do futebol feminino em Portugal e tentar reunir aqui um conjunto de ideias, um conjunto de programas que pudessem ser implementados. E em 2014 esses programas começam a ser implementados por esta estrutura toda. Pronto, e eu, na altura, como selecionador nacional e também coordenador das camadas jovens, tive nesse barco. Sem dúvida nenhuma, o mérito é todo de quem teve esta visão, a direção da Federação e quem quis realmente apostar. Montou-se aqui um triângulo importantíssimo que foi Federação, Associações e Clubes, e percebeu-se que tínhamos que intervir nestas 3 áreas. A Federação tinha que ter uma intervenção, as associações tinham que ter outras e os clubes tinham que ter outras. E a Federação, como é lógico, como mãe disto tudo, digamos assim, e impulsionadora destes projetos todos, investiu dinheiro, investiu recursos humanos, investiu conhecimento, apoio a todos os níveis, e tem sido, nestes 6 anos, tem sido um crescimento incrível, ao nível acima de tudo, do número de jogadores, que tem sido, salvo erro, estamos com 6.000 no meio desta, quando foi a pandemia tínhamos 6.700 mais ou menos inscrições. Há uns anos atrás cá não tínhamos 3.000, ou seja, duplicámos no espaço de 6 anos, que não é um número incrível ao nível mundial, mas é espetacular para a realidade onde partimos. Depois, o número de clubes tem aumentado, o número de competições que nós criámos para dar resposta ao número de equipas que estavam a aparecer e para que as jogadoras conseguissem fazer o ajuste ao seu nível competitivo, para nós era importantíssimo isso.
E depois, pronto, o convite também das equipas mais profissionais, com outras condições. Aqui entrou algum profissionalismo, principalmente no maior patamar. Entraram aqui um bocadinho os clubes grandes, que têm coisas boas, e uma delas é que passam a ser referências para as meninas. Tu antigamente, uma menina começasse a jogar futebol, se calhar não tinha uma referência, não sabia, ia jogar aqui ali no clube e via-se a jogar no clube o resto da vida, e se calhar o dropout chegavam ali aos 15 a 6 anos, não tinham objetivo. Neste momento não. Independentemente das pessoas gostarem mais ou menos, é como aos rapazes, querem jogar todos no Benfica, querem jogar todos no Sporting, querem jogar todos no Braga. São os clubes de maior referência, os clubes que lutam por títulos e que lhe dão boas condições. E isso acho que é importante, desde que seja de uma forma que não seque tudo que está à volta, não é? que não permita que outras estruturas cresçam. E eu acho que no feminino isso é, e as pessoas que estão à frente destes grandes projetos são muito conscientes disso. Isto vai fazer com que é uma alavancagem, pronto, e foi outro momento também importante deste desenvolvimento, e com isso também teve a consequência. Apurámos as sub-17, apurámos as AS, apurámos as sub-19 para as fases finais do Campeonato da Europa, e isso para nós é importantíssimo. E também, se calhar, aqui o aparecimento do Canal 11, que veio ajudar bastante, não é, na divulgação. Sim, o 11 neste momento é fundamental na divulgação de tudo, mas eu acho que o 11 não só olha para o feminino, olha para o todo. Sim. Desde o distrital, tem programas para o distrital, tem programas muito fortes também no Campeonato de Portugal, olha para as camadas jovens, pronto, e é ali um veículo de divulgação e de promoção do futebol e do futsal em Portugal, que eu acho que é essencial e que traz aqui uma marca diferente naquilo que era a televisão portuguesa e a divulgação, e acho que isso é uma mais-valia para toda a gente. E quando os clubes perceberem que podem usar estes meios de comunicação para se promoverem, para ganhar patrocinadores, os clubes vão ficar a ganhar também, porque acho que é um meio indireto de conseguirmos trabalhar isso. Claro. E aqui a nível das competições, tem havido reestruturações, né? Como estavas a falar há pouco, e agora já vai haver uma terceira divisão também a nível nacional, não é? Sim, aquilo que aconteceu foi que há 6 anos atrás, falar um bocadinho das competições, há 6 anos atrás nós tínhamos uma segunda divisão aberta, tínhamos uma primeira divisão e tínhamos um campeonato ou uma taça nacional sub-19 só, em futebol de 7, salvo erro, na altura. Ou seja, depois para baixo não havia nada. Primeiras medidas para o futebol feminino. Era o objetivo que, se tu fosses uma menina em qualquer ponto do país e quisesse jogar à bola, tinhas de ter uma resposta. Esta era a prioridade. Ou seja, as meninas saem para a faculdade como os rapazes aos 18 anos, né, no 12º ano, significa que, na pior das hipóteses, se não houver um grupo feminino, elas deveriam poder jogar com os rapazes até que terem idades para poder sair de casa, digamos assim, para ir fazer outras coisas. Então esta foi a primeira medida. Passámos as meninas a poder jogar com os rapazes até às sub-17. Depois, se elas têm competência ou não têm, quem cabe a fazer isso, se elas se sentem bem ou não, é o treinador, é o clube e é a menina. Ou seja, não podem ser as leis, da nossa maneira de ver, a impedir que ela pudesse, pelo menos já até àquele patamar. Pronto, foi ali uma luta, era só até aos sub-15, conseguimos passar até às sub-17. Isso foi uma grande luta. Qualquer menina em qualquer distrito, em Viseu, em Bragança, que tinham menos equipas, são distritos com menos equipas, tinha solução. A seguir foi perceber que precisávamos de arranjar uma competição nacional que também abrangesse o máximo de equipas possíveis no país inteiro. E então a solução foi abrir o Campeonato Nacional Sub-19, nós sabendo que nas Sub-19, possivelmente, para o desenvolvimento das atletas, e as nossas competições são muito pesadas nisto, que o ideal é que elas jogassem futebol de 11, mas também temos que perceber o outro lado. Nós não podemos olhar só para o lado competitivo do lado da seleção, que aí sim, para nós, era o ideal que elas jogassem futebol de 11, mas temos também olhar para o desenvolvimento do futebol feminino no país. E não podemos ter o melhor dos dois mundos. E então aquilo que nós fizemos foi, ok, vamos criar um campeonato nacional em futebol de 7, em futebol de 9, criámos o futebol de 9, para quê? Para que uma equipa consiga ter número suficiente de jogadoras para participar, mas que sabíamos que se fosse no futebol de 11 se calhar não tinha tantas. E ao mesmo tempo também, como nós sabemos, reduzimos o espaço, reduzimos o campo, as balizas, isso também permite um maior desenvolvimento naquela primeira fase ao nível técnico.
Claro que temos equipas e temos clubes que responderiam facilmente ao futebol 11. Pronto, isso foi o depois. A posteriori abrimos a Liga Sub-19 em futebol 11. Depois começámos a ter necessidade de ter mais competições mais abaixo. Criámos a Taça Nacional Sub-15, Taça Nacional Sub-13 e este ano, se não fosse a pandemia, vamos ter a Taça Nacional Sub-17. Ou seja, na formação tínhamos isto montado. O que é que se estava a passar nas séniores? A Liga BPI com um nível já muito interessante de competição. Segunda divisão, primeira fase com resultados muito desequilibrados, segunda fase com resultados bons, com um nível competitivo alto. Significava que uma equipa que subia para a Liga BPI, no ano anterior o nível competitivo dela resumia-se a 3, 4 jogos numa época desportiva. E isto não prepara as equipas para aquilo que ia ser o ano seguinte e, ao mesmo tempo, de uma forma quase inconsciente, iria fazer regredir a Liga BPI. Se as equipas não vão muito preparadas, elas vão acabar por não ser competitivas. E então a criação da terceira divisão prende-se um bocadinho por isso. E é, na segunda divisão já temos aqui um filtro de equipas, uma preparação para quem for para cima ir um bocadinho mais bem preparada, mais bem estruturada, com jogos mais competitivos, e uma terceira divisão ainda aberta ao país inteiro para que as equipas consigam começar lentamente, organizar-se, fazer um projeto a 4, 5 anos, e depois no momento em que sentirem que as coisas estão estáveis, estão bem, que tem um grupo de meninas já a treinar sempre, com um clube bem organizado, apostar para subir para a segunda divisão e depois ter condições para ir para a Liga BPI. Pronto, ou seja, conseguir dar resposta também competitiva com o número de equipas. É esta a visão também da estrutura da Federação Portuguesa de Futebol e o que eu acho que até agora tem dado bons resultados. Exato. Ainda aqui mais uma pergunta em termos de competições, que é quanto é importante a Algarve Cup que existe em Portugal, que nós organizamos, para depois também, lá está, haver ali se calhar uma participação do futebol feminino com as outras seleções, né, mais regular e mesmo para o desenvolvimento da seleção. Exatamente, é boa pergunta. Há 6 anos, ou seja, eu percebo que assim era. Teria que ser assim, porque o nível competitivo onde nós estávamos na altura, e mesmo quando iniciámos o projeto, era preciso algo mais, mas foi na altura onde nós percebemos, estrutura, que ok, a Federação vai nos apoiar nisto tudo, porque isto depois tem uma ligação muito grande. Eu não estou a dizer que os colegas anteriores a mim não tivessem esta ambição, mas também eu, na pressão deles, fazia exatamente aquilo que eles faziam, porque não havia, se calhar, uma estrutura por volta que os segurasse como nos segurou a nós. Então, qual foi a grande visão quando entramos? E aqui já digo, entramos, que foi a estrutura técnica, os treinadores que entramos para a Seleção A na altura, em 2014, e aquilo que nós percebemos foi que a única hipótese que nós tínhamos de poder sonhar com algo mais era jogar o máximo de vezes com as melhores. Ok? Isto não há dúvidas nenhumas. E isto, obrigatoriamente, para tu jogares com as melhores, corres o risco de perder mais vezes, porque nós, no feminino, éramos uma equipa de 42ª ou 43ª do ranking mundial e o Algarve Cup só convida equipas top 20 do ranking mundial. Ou seja, e no feminino isso nota-se muito, essa diferença. Pronto. Então nós sabíamos que se tu mandasses convites normais para as pessoas jogarem contra ti, estas grandes equipas, estamos a falar de Dinamarcas, Alemanhas, Suécias, Noruegas, Inglaterra, Espanhas, ninguém quer jogar contra ti, porque elas também querem jogar contra as melhores. E nós não podíamos esperar pelos apuramentos para jogar contra as melhores, porque no apuramento apanhas sempre uma ou outra equipa, uma ou duas equipas acima de ti no ranking. Então nós percebemos que o Algarve Cup era um bom veículo. O que é que acontecia até ali no Algarve Cup? O Algarve Cup tinha sempre 3 grupos. Os 2 primeiros, o grupo A e o grupo B, com as melhores equipas, ou seja, com estas tais equipas top 20, e depois havia o grupo C, que era o grupo onde estava inserido, Portugal, que eram equipas abaixo do ranking, que nós jogávamos só entre nós, mas depois, no último dia, tínhamos a oportunidade de fazer um jogo contra a pior equipa daquelas 8. Okay? A pior equipa das melhores. A pior equipa das piores. Mas só que também nós chegámos a esse ponto com condições muito más. Porquê? Porque nós fazíamos 4 jogos em 10 dias. Nós íamos jogar contra, tudo bem, uma equipa top, apesar de ter sido a 8ª daquelas, mas íamos também já muito cansados, porque já tínhamos feito 3 jogos no nosso grupo e era muito difícil. Pronto, e as condições não eram perfeitas. E então o desafio foi, vamos jogar, vamos nos inserir logo desde o início com estas equipas. E a direção da Federação Portuguesa de Futebol percebeu,
Isto pode não ser muito bom, a nível de resultados, o impacto nas medidas pode não ser, mas é o único caminho. E foi por aqui. Ou seja, o Algarve Cup é essencial para nós, porque primeiro é onde nós temos a oportunidade de jogar contra as melhores do mundo, aí somos nós a organizar, convidamos as equipas, garantimos sempre ali pelo menos 3 jogos altamente competitivos, e ao mesmo tempo também nos serve para balizar qual é a nossa diferença para essas equipas. O que é que aconteceu? Ao início foi uma luta muito grande também com as jogadoras, elas acreditarem neste processo, porque, como é lógico, cria-se algum medo. Mesmo a estrutura tinha sempre muito medo, grandes goleadas, e era algo que nós não queríamos que acontecesse. Aconteceu algumas vezes, perdemos 6-0 uma vez, por exemplo, com a Dinamarca, não era aquilo que nós procurávamos, mas aconteceu algumas vezes, infelizmente. Mas nós sabíamos que era este o processo. E depois, como nós fomos crescendo no ranking, fomos andando para a frente, isto também nos permitiu, neste momento, ser convidados e convidar outras equipas a estarem connosco. Só para vocês terem noção, nós, nos últimos 6 anos, do top 25 do ranking mundial, só não jogámos contra 3 equipas. México, Alemanha e Coreia. Todas as restas já jogámos. Com os Estados Unidos, campeões do mundo, já jogámos 3 vezes. 2 vezes lá e 1 vez em Portugal. Aquela vez lá foi feita uma reportagem muito gira. Exatamente. O 11 fez uma reportagem muito gira e até posso falar ali alguns pormenores lá. O futebol e o desporto lá é visto de uma maneira completamente diferente da Europa. Mas uma experiência muito... Por exemplo, mas lá está. Vou só para pegar um bocadinho aqui naquilo que eu sinto que é o apoio da Federação. Os Estados Unidos acaba de ser campeão do mundo em julho. Nós estamos em pré-época e os Estados Unidos, a época delas é diferente ainda em Portugal, é como nos nórdicos, elas saem do campeonato do mundo e vão para os campeonatos delas. E os Estados Unidos decidem fazer 5 jogos nas datas internacionais para percorrer o país inteiro a promover a taça, a promover elas terem sido campeãs. E convida Portugal para 2 jogos. E nós aceitamos. Só que nós aceitamos em condições de que nós estávamos com as nossas jogadoras todas na pré-época. E então, nós, como é data FIFA, nós só conseguimos juntar-nos na segunda-feira. E temos 10 dias de trabalho, não temos mais. E o que é que aconteceu? Nós reunimos no domingo à noite, conseguimos reunir no domingo à noite, viajámos na segunda de manhã, estamos a falar, depois estamos nós 4 meses sem as jogadoras ainda em pré-época. Viajamos para o outro lado do mundo e jogamos na quinta-feira, conseguimos fazer 2 treinos, e jogamos na quinta-feira num estádio com 50 mil pessoas contra as campeãs do mundo. Ou seja, o risco de acontecer uma coisa muito má no jogo era muito grande. Nós sabíamos isso, mas vocês sabíamos. Mas nós não podíamos não aproveitar uma oportunidade de meter as jogadoras portuguesas num estádio com 50 mil pessoas a jogar contra as campeãs do mundo. E é isto que a direção da Federação percebe. Todo esse momento e todo o ambiente criado à volta. Experiências diferentes, são experiências muito enriquecedoras. Não? E isso é que faz crescer a equipa. É a equipa perceber, e eu, enquanto treinador, perceber o que é que nós, se aquelas são as melhores do mundo, onde é que nós temos que trabalhar para poder ser como elas. Mas são coisas que têm que ser sentidas. Exatamente. É só ver na televisão e achar, olhar para uns dados e elas correm 10 km, nós só corremos 9. É importante esse lado. Mas sentir lá dentro esta experiência de corpo e alma vivida, isso é que marca a diferença. Exatamente. Estar lá e sentir aquele momento. Aquele momento. Exatamente. Elas têm a história para contar da vida dela aos netos. Não há dúvida. E isto só pode ser possível se tu tens uma estrutura por trás de ti que te permite isto. Porque nós chegámos, o primeiro jogo não nos correu nada bem, perdemos 4-0, mas não jogámos bem, o segundo perdemos 3, mas já tivemos melhor, já jogámos melhor. Mas tu tens de ter uma estrutura que te diga assim, não tenhas medo, vai, não tens aqui as condições, nós percebemos o que é que se está a passar, vai, não tenhas medo. Percebes? Claro. Como a seguir jogámos contra uma Inglaterra, em setembro, depois de irmos à Albânia, jogámos com a Inglaterra, também com pouco tempo, uma equipa 4ª classificada do Campeonato do Mundo, ou seja, mas nós metemos as nossas jogadoras em tão pouco espaço de tempo. Nós nesse ano, só para vocês verem, neste ano que acabou, jogámos 2 vezes com os Estados Unidos, foi campeã do mundo. Jogámos com a Inglaterra, que tinha sido 4ª classificada do Campeonato do Mundo. E no Algarve Cup, jogamos com a Suécia, que foi a 3ª classificada do Campeonato do Mundo. Só não jogámos com a Holanda, ou seja, mas das 4
Não, eu acho que não houve nenhuma equipa no mundo a jogar como nós jogámos. A passar por estas dificuldades. Ainda bem, porque só assim elas vão desenvolver e crescer. Não, eu fui ver algum jogo a Setúbal com a Inglaterra e foi um jogo equilibrado. Acabámos, aliás, sofremos um gol de uma maneira esquisita e acabámos, apesar de passarmos muito tempo a defender, é verdade, mas acabámos até com o jogo com uma bola da Neto na trave, que bate nas costas da guarda-redes e caprichosamente não entra. Mas defensivamente foi um jogo muito interessante da nossa parte, conseguimos dar ali uma resposta engraçada defensivamente, já sabemos que o nosso diferencial é grande, faltou-nos ter ali um bocadinho mais de bola, não conseguimos decidir tão bem como eu gostava, mas lá está. É isto que cria as equipas, sabes? Elas passarem por dificuldades e perceberem, epá, estamos aqui a levar um massacre, mas temos que dar a mão umas às outras, porque os jogos que nos levam aos campeonatos da Europa são esses jogos. Os jogos da Albânia e do Chipre, equipas com todo o respeito, abaixo de nós no ranking, são jogos que nós obrigatoriamente, neste momento, temos que ganhar. Ponto final. Mas os jogos que nos vão fazer a diferença, vão dizer assim, Portugal vai a um campeonato da Europa ou não vai, é quando jogas com a Finlândia, é quando jogas com a Escócia. Com a Noruega. Percebes? Quando jogas contra essas equipas, é que te vai dizer assim, não, tu vais conseguir, porque tu quando vais no sorteio, tu vais lá com 2 equipas dessas. Tu és pote 3, 2 delas são acima de ti no ranking. Então, exatamente. A nossa visão é essa. Não me adianta jogar contra equipas muito abaixo de mim no ranking. Claro que de vez em quando sabe bem também acalmar um bocadinho e descansar um bocadinho a alma. Mas nós, sei lá, nós fizemos 2 jogos desses por época, os outros têm que ser todos muito mais exigentes. Tem que haver uma exigência maior para se desenvolver, senão estamos sempre a ganhar, parece que está tudo bem e depois quando caímos na realidade vemos a diferença final. Eu digo, é assim, eu costumo dizer isto muitas vezes às jogadoras. O nosso objetivo é ir sempre aos campeonatos da Europa, normal, né? E as seleções querem ter essas fases. Nós queremos sempre ganhar os jogos todos, seja contra quem é adversário. Exatamente. Mas o que interessa realmente é ganhar os jogos certos. Eu quero ganhá-los todos. Mas se eu puder escolher, eu prefiro escolher alguns. Porque esse é que me leva ao campeonato da Europa. Claro, faz todo o sentido. Nós, no ano em que fomos ao campeonato da Europa, o ano em que apurámos, salvo erro, foi o ano que fizemos o Algarve Cup, que levámos 6-0 da Dinamarca. Depois empatamos 0-0 com o Canadá e acho que não pontuámos contra mais ninguém. Fizemos 1 ponto em 4 jogos. E toda a gente pôs aquilo em causa, que íamos morrer e que íamos ser não sei o quê. Mas sem dúvida nenhuma, que se calhar foi esse jogo da Dinamarca que nos alertou, que nos levantou, que nos fez perceber que, pá, afinal, vocês não são tão bons como acham que são. E se calhar vocês têm que... Se calhar tens que voltar a pegar no processo mais na organização defensiva que na ofensiva, que já achávamos que éramos muito bons, mas afinal não somos assim tão bons como isso. Ou seja, e repensar outra vez. Mas só jogar em coisas melhores é que a gente passa por isso. Porque senão não tínhamos hipótese. Francisco, para quantos anos se prevê uma geração de ouro no futebol feminino? Eu acho que esta geração que está agora connosco é uma geração... Eu não sei se lhe vamos chamar de ouro, o que é que lhe vamos chamar, mas é uma geração especial. Esta foi a primeira geração, estamos a falar aqui um grosso de meninas, tem algumas meninas, tem ali 6 ou 7 meninas mais experientes que aportam um imenso, pronto, que é a geração da Cláudia Neto, da Carol, da Sílvia, da Borges, da Carolina, que é uma geração assim um bocadinho mais... Mas depois temos uma geração mais baixa, que é a Diana, a Jéssica, a Tatiana Pinto, a Matilde... e por aí a Vanessa Marques, pronto, foi a primeira geração que na altura com o professor Zé Paisana se apurou para um campeonato da Europa. Essa geração, eu há dias estive a ver uma conta, salvo erro, são 10 ou 11 meninas que foram ao campeonato da Europa com o professor Zé Paisana em 2012, que foi a nossa primeira grande qualificação na Turquia. Essa geração tem 10 ou 11 meninas que estão lá que fomos ao campeonato da Europa. Ou seja, por isso eu acho que essa é a geração de ouro. Pelo menos a primeira, e o que eu digo de ouro no sentido sempre de respeito porque tivemos grandes executantes no passado e grandes gerações no passado, atenção, muito boas jogadoras. Eu lembro-me ainda na altura quando o treinador do guarda-redes da Federação, com a professora Mónica Jorge, foi das primeiras seleções onde eu vi a Carla Couto, a Edith Fernandes, a Silvia Brunheira,
a Kimberly Brandão, ou seja, esse grupo de meninas na altura que a Sofia Vieira jogavam também muito bem, só que se calhar não eram tão equilibradas, não havia tanta gente com tanta competência como esta equipa agora tem e consegue dar essa resposta, e também se calhar não tinham as mesmas condições que estas meninas não, mas elas também foram as primeiras, foram umas que também abriram um caminho para estas, como as anteriores abriram um caminho para elas, e tem sido por aí. Nós temos agora uma geração, finalmente, que poderemos ter condições. O que é que acontece? A geração, como estava a dizer ainda, da Cláudia Neto, só teve sub-19 e a seguir passou para as séniores. Esta geração que foi ao Campeonato da Europa sub-19, já teve também sub-19, só a Seleção Nacional sub-19, mas já fez muitos mais jogos. Nós, neste momento, nas seleções já temos seleção sub-15, sub-16, sub-17, sub-19. Vamos ter as Vs para o ano e depois vamos ter as As. Ou seja, nós estamos a reunir condições para quando elas cheguem às As, cheguem realmente com muitas condições e com muita experiência internacional, que era algo que não acontecia há 10 anos atrás. E nós temos uma geração, que é esta geração de 2003, que é a geração 2002, 2003, que é a geração que também foi passada ao Campeonato da Europa. Uma geração muito interessante, com algumas meninas muito, muito, muito interessantes, que eu acho que é a geração que irá... E quando digo geração é porque vem como um grosso. Porque, como é lógico, das outras equipas dos outros anos também vão entrar meninas nas As. Era aí que eu ia perguntar ao Francisco, e desculpe interromper. Desculpa interromper. Ia perguntar isso, como é que é depois feito, se vocês vão, a vossa seleção é feita a nível de associação, ou seja, a associação já escolhe as melhores de cada clube daquela zona e depois vocês só já se suportam pela associação, ou como é que fazem? Eu digo isto porque, e falo agora aqui de Foice. Nós estávamos ali no sub-17 do Barreirense, no masculino, mas o Barreirense também, aqui na parte do distrito de Setúbal, é um clube que o projeto feminino também já é forte, é um projeto já bastante agradável. E há ali jogadoras, e não posso deixar de notar, há ali algumas jogadoras que começaram se calhar há 2, 3 anos, se calhar se começassem há mais estavam melhores. Eu dou o nome, por exemplo, de uma rapariga que é a Melissa, que a miúda é espetacular e chegou ali em pouco tempo capitã de equipa e com algum sentido, e também já foi à associação de Setúbal e tudo. Como é que vocês fazem depois essa questão a nível do transfer para chegar lá acima? Se essas miúdas alguma vez vão ter essa oportunidade de um dia pelo menos se estrearem, olha, ok, 2 treinos já não dá e vai, ou se há, como é que vocês fazem isso? Porque elas têm o sonho, naturalmente. E ainda bem, e esse é o grande objetivo de nós criarmos também, que era o que acontecia no passado. Tu andavas até às sub-17 à espera para poder, até aos 17 anos à espera para poder ser chamado a uma seleção sub-19, não é? Exatamente. Não, tu és sub-14, já podes ser chamado, nós temos seleção sub-15. Portanto, vocês têm o Barreirense, teve aí uma menina que eu acho que é um talento, eu não gosto de particularizar, mas é desta geração, que é a Alice Correia, que está no Sporting. Uma menina escardina que saiu também do Barreirense, é uma menina também com muito potencial e aliás, e há mais. O que é que nós fazemos? Nós felizmente, nós temos esta capacidade e temos esta exigência connosco enquanto estrutura técnica nacional, que nos desgasta muito, mas que para nós é assim que faz sentido. Nós temos os interassociações, como vocês sabem, que é o trabalho de seleção distrital, e depois nós vamos lá observar, mas ao contrário dos rapazes, para nós, para a malha ser bem filtrada, nós temos 2 interassociações. Fazemos na sub-14 e para onde vamos fazer, e fazíamos na sub-17, mas agora passamos para sub-16. Ou seja, se tu começas a jogar futebol mais tarde, não deixas de ser apanhado. Ou seja, tens ali sub-14, sub-16. Mas, e nós confiamos sempre muito também e valorizamos muito o trabalho das seleções distritais, mas independentemente disso, todas as equipas dos campeonatos em Portugal, nós fazemos questão de as ir observarem logo. Acompanhar. O Barreirense, a sub-19 do Barreirense, fui eu que fui fazer esse relatório. Estava no Interassociações em Setúbal, e o Barreirense tinha um jogo em atraso,
e eu acabei por ir ver esse jogo na altura contra o CAC aí no estádio. O que é que acontece? Nós, no fim de semana, nós somos 11 treinadores e eu faço a distribuição e o grande objetivo é que pelo menos na Liga BPI, naquelas, mais para a seleção A, nós fazemos mais observações, como é lógico. Mas pelo menos nas camadas jovens, na segunda divisão e agora também vai ser na terceira divisão, todas as equipas têm que ser vistas pelo menos uma vez. Este é o compromisso que nós temos connosco. Até agora temos conseguido dar resposta. Claro que o aumento do número de equipas dificulta-nos sempre isso, mas é um bom... Tem que selecionar mais treinadores. É uma boa dificuldade, nunca sabe. Aliás, esse foi outro apoio. Nós já chegámos a ter épocas na Federação Portuguesa de Futebol só com 7. Neste momento temos 11. Ou seja, é outro investimento muito grande que a Federação tem. Ou seja, as equipas técnicas são muito estáveis no sentido do número de pessoas. Ou seja, permite também muito pelo lado deste lado da observação. Ou seja, porque para observar tantas equipas também tens que ter treinadores. Eu passo muito como coordenador. É verdade. Passo muito esta mensagem também à direção e a direção tem sido muito... Aceita muito bem estas medidas. Mas aquilo que eu te quero dizer é que nós procuramos, quer dizer, não estou a dizer que não nos vai escapar uma equipa ou que não nos vai escapar outra, mas aquilo que nós fazemos é procuramos, e este é um princípio que temos, que todas as equipas sejam observadas. Exato. Aliás, ou seja, que é para quê? Que é se elas fugirem da malha das associações, que às vezes podem fugir. Pode acontecer. E muitas vezes, corremos só para teres noção, às vezes se soubermos que há uma menina ou outra que nós fazemos essa listagem a jogar com os rapazes, não está numa equipa feminina, nós vamos ver esse jogo dos rapazes. Só para ver a ela. Okay? Ou seja, vocês apertam mesmo a malha. Aquilo é quase um filtro ao máximo, só foge mesmo muito raro. Só foge se nós não tivermos disponibilidade. Porquê? Porque depois o que é que acontece? Nós entramos na fase também de termos os nossos estágios. Claro. Ou seja, e às vezes estamos os 11 treinadores em competição e não conseguimos ir ver jogos. A verdade é esta, não vale a pena estar... Não dá para chegar a todo lado. Ou seja, enquanto nós, a nível de disponibilidade de campeonatos e nosso cronograma conseguir coincidir, nós todos os fins de semana nós procuramos abranger o país inteiro e estar... aliás, nós neste momento, quando chegámos a março, faltava-nos ver cerca de 15 ou 20% das equipas. Ou seja, já tínhamos 80% das equipas todas vistas e estamos a falar... Pronto, eu normalmente já só vejo ali outro fim de semana que vou ver outro tipo de equipas, mas normalmente, por exemplo, eu, como seleção A, fico só mais com a Liga BPI. Estamos a falar, por exemplo, a Liga BPI com clubes a serem observados em logo para aí 8 ou 9 vezes. Pois. Pronto, ou seja, por exemplo, eu carrego muito nesse tipo de observações da Liga BPI, pronto, por causa das séniores, mas todos os meus assistentes e todos os restos da estrutura, eles andam em todo lado a ver onde houver campeonatos distritais. Há associações já com campeonatos distritais e nós cobrimos campeonatos distrital de Aveiro, de Braga, já fomos, onde houver um campeonato distrital a gente sabe que vai haver jogos de Lisboa, que também teve muitas meninas, teve o Benfica e o Sporting, tiveram meninas a jogar com os rapazes inseridos, nós fomos lá. O Benfica é outro também forte no projeto feminino também. É verdade. E estão outra vez também a crescer nesse sentido, a criar agora uma academia, ou seja, os clubes estão-se a preparar. E nós temos tão poucas jogadoras, apesar de parecerem muitas, são muito poucas, que nós temos que as tratar sempre muito bem. Então, nós não nos podemos dar ao luxo de deixar escapar uma jogadora. Sim, porque a realidade é mesmo essa, Francisco, aquilo que estás a falar é bem, porque ainda há meia dúzia de anos, e isto é realmente meia dúzia de anos, era mesmo muito poucas as raparigas, muito poucos os clubes que apostavam nisso. Hoje em dia já percebem que, além de mais uma fonte de rendimento, também há uma perspectiva muito importante nisso. Há talento a aparecer e os clubes vão ganhar também com isso. Não há dúvidas nenhumas. Nós fomos ao Campeonato da Europa, séniores, quando fomos ao campeonato em 2017, nós não tínhamos 1000 séniores inscritas em Portugal. Nós não tínhamos 1000 séniores. As pessoas na UEFA e na FIFA perguntavam à professora Mónica Jorge como é que era possível.
com tão pouca gente, como é que um projeto... Pá, e claro que isto não é a federação só. Foi a federação, foi as associações, foram os clubes, porque elas aí passam e é por aí que andam, não é? Não foi, atenção, não é o Francisco Neto que fez um milagre, não é nada disso. Nem é a federação que fez um milagre, fomos todos. Exatamente. É que realmente foi um apuramento histórico marcado por tudo, pelo passado, pelas jogadoras, pelos clubes, por tudo aquilo que aconteceu, porque toda a gente teve a sua percentagem. Uns mais do que outros, não vamos andar aqui a medir quem é que teve mais ou quem é que teve menos, mas que ninguém se engane que não foi só os clubes grandes, não foi só os clubes pequenos, não foi só o passado, não foi só o presente, foram todos, porque tudo pesou naquela altura quando houve aquelas decisões, tudo pesou, e essa experiência é que nos alavancou para lá chegar. Nós somos muito pequeninos. Tem que se vender o espetáculo e colocar o futebol feminino também no panorama do espetáculo. Ainda o ano passado, se eu não me engano, e não vou estar aqui a referir data, mas fizeram o Benfica Sporting, ou o Sporting Benfica, acho que foi Benfica Sporting no Estádio da Luz, se eu não me engano. Foi, não foi? Fizeram no Estádio da Luz 1. Exatamente. Fizeram no Restelo a ajudar as vítimas de Moçambique. Exato. Como o outro teve 12 mil pessoas. Exatamente. Ou seja, tiveram muita gente e fizeram daquilo também notícia e mostraram. Ou seja, isso depois faz com que crianças, raparigas com 8, 9 anos não olhem só para a ginástica. É pá, está ali futebol, olhem, se calhar até querem experimentar. Pode nunca perceber ou não vir a dar, mas já aquilo aparecer como um espetáculo do panorama dos espetáculos em Portugal faz com que as coisas... Porque a maioria dos miúdos aparece, eu no meu tempo era o Rui Costa, o João Pinto, eu queria ser jogador como eles, os que apareceram mais tarde queriam ser Ronaldos e Quaresmas e agora a seguir vão ser Bernardos e João Félix e será sempre assim, porque há sempre a olhar, e isso o futebol masculino, pronto, já há muitos anos que é bem vendido e bem comercializado. Mas aqui acho que há outra questão que é a parte cultural. Em Portugal o futebol está muito presente na nossa cultura. Mas se calhar o desporto na parte feminina não estava tanto, como por exemplo, nós ainda temos uma grande diferença se calhar para os países nórdicos, mas os países nórdicos, eu lembro-me, há 20 anos atrás vinham cá a fazer torneios que a minha equipa de handball, por exemplo, ou seja, há muito, o desporto já está muito incutido nos países nórdicos, nos Estados Unidos, na Holanda, nas Alemanhas, ou seja, nós só agora há poucos anos é que começamos a ter se calhar mais a cultura do feminino entrar nos desportos. Sem dúvida. Este é o próximo passo. Nós neste momento estamos com as mentes mais abertas. Os pais já permitem que as meninas, entre aspas, que as meninas joguem. Ou seja, já não lhes faz confusão. Já não é só aquela menina, a Maria Rapaz, digamos assim, que joga. Exatamente. Os pais abrem aqui e gostam e apoiam. Mas só agora as pessoas dizem, mas porque falta o passo seguinte. E o passo seguinte qual é? É uma coisa quase inconsciente, que é aquilo que não há nenhum, não sei se vocês têm amigos que têm filhos, têm vocês mesmo, eu tenho o meu irmão tem dois filhos, não há nenhum pai, não há nenhuma família, não há nenhuma estrutura que quando tem um rapaz que não lhe ofereça uma bola ou que não lhe diga para ir jogar futebol. Não há. Não há. Ou seja, ele pode ter jeito ou não pode, mas ele vai, a algum momento da vida dele, por pressão dos outros, ele vai levar com uma bola de futebol. No feminino isto ainda não acontece. No feminino os pais aceitam, no feminino os pais querem, mas tem que ser ela a dar o primeiro passo. Okay? Francisco, pá, estamos a gravar, mas eu vou dizer isto. É verdade, eu tenho 2 filhas e nunca lhes ofereci uma bola. Tens razão. É verdade. Está aqui. Colocaste-me a raciocinar, eu nunca lhes ofereci uma bola, é verdade. Mas jogo a bola com elas. Mas nunca lhes ofereci uma bola. Ou seja, meto-as a jogar. Nunca vão ter o gosto de chegar à bola, nunca lhe ofereceste uma bola para elas. É verdade. Este raciocínio é lógico e faz todo o sentido. É o contacto, o primeiro contacto com a bola, incutido ou não, incentivado ou não, a criança não escolheu, mas tem lá a bola. O rapaz, a rapariga não escolhe e a bola não lhe aparece. É verdade. É isso. E depois, aquilo que eu digo é que depois as pessoas têm que ter capacidade de perceber, não, olha, eu tenho 2 sobrinhos, o mais velho não se identifica e o mais novo identifica-se. Ponto final. Passaram os 2 por lá, um gostou, outro não gostou, siga. Não há problema nenhum. No feminino isto ainda não acontece. Se não forem elas, se calhar no teu caso, porque és treinador, não sei o quê, mas o meu irmão ou alguém
se não te, da minha família. Não está ligado. Não está ligado, nem sequer lhe vai dizer nada, percebes? Nem sequer vai ter esta iniciativa. Vamos experimentar jogar a bola. Queres experimentar? Olha, vamos experimentar. Olha, não gostaste. Queres experimentar basquete? Queres experimentar handball? Queres experimentar outra coisa qualquer? Ou seja, elas terem esta vivência. No masculino é obrigatório. Ou seja, culturalmente, é isso. a primeira pergunta que tu levas o teu filho ao café e a primeira pergunta que eles te fazem é: de clube é que és? Exatamente. Calhotes do café é a primeira pergunta que lhe vão fazer. Epá, olha, eu nisso também podem perguntar às minhas filhas, elas vão ter a resposta na ponta da língua. Pronto, acredito que sim, mas normalmente ninguém lhes Até pergunta, porque nem né? estava a dar uma boa educação se não lhes dissesse o caminho. A educação vem sempre do berço, isso é verdade. Bom ou má, depois temos que avaliar. Mas estão a perceber, aqui é um bocadinho esta lógica, ou seja, claro que já é esta abertura, eu não tenho dúvidas nenhumas que se as tuas filhas dissessem assim: ó pai, eu quero ir jogar futebol, tu dizias: ok, olha, fixe, porreiro. Mas se tivesses um rapaz, tu eras o primeiro a comprar-lhe um equipamento do Barreirense, com o nome nas costas, e hoje vens com o treino, percebes? Eu estou a dizer isto porque eu passei por isso. Tu estás a falar, eu vou ter um rapaz em setembro, portanto, em dezembro se calhar já me pode aparecer equipamento no Natal, é verdade? É verdade. É o mais normal. É o mais normal que lhe apareça um equipamento. É verdade. Ou até o avô fazê-lo sócio do clube. É o normal. Eu fui sócio de clubes. Foi o meu avô. Eu aos 6 anos andava, o meu pai foi treinador de futebol, e eu aos 6 anos andava dentro do balneário, porque o meu pai era treinador de futebol, porque se fosse uma menina eu não estaria ali de certeza absoluta. Exatamente. E isto inconscientemente vai passando. E no feminino nós estamos a começar este caminhozinho. O primeiro caminho foi: ok, pais, nova geração, vamos abrir as portas, se as meninas quiserem vocês vão autorizar, espetáculo. E agora, que é aquilo que já acontece nos países nórdicos, que é esta pressão social de experimentar. Não, olha, fixe, o futebol feminino é espetacular, e há meninas a fazer, e há aqui exemplos, eu quero ser como a Cláudia Neto, como a Ana Borges, como a Jéssica, como a Dolores, que antigamente não existia, era tudo referências no masculino, neste momento já há referências no feminino. E então a partir de agora os pais também vão dizer: epá, olha aquela miúda é profissional, olha, aquela miúda, a Jéssica apareceu nos coisas da Mel e é profissional, a Cláudia Neto ganhou 5 títulos nos últimos 6 anos, ou 6 títulos, que ela está no Manchester City, a Matilde. Exatamente. A Diana Silva assinou pelo Aston Villa, mas também é farmacêutica. Se cá, isto está para conciliar. Pois, é verdade, é mesmo verdade. Se calhar dá para conciliar. Agora, só que isto é step by step. Mas ao mesmo tempo, também precisamos de ganhar jogos para ir aos campeonatos da Europa. É aquilo que é a evolução, mas tem que ser assim. Vamos ter que sofrer. Está a ser bem feita, pelo menos a evolução está a chegar, está a ser bem feita. Não é, como todas as evoluções, não podemos ser também, não há nada que seja direitinho, não é? Há ali porque umas coisas influenciam noutras, não é? Umas coisas influenciam noutras, que é, tu sabes que ao mexeres na Liga BPI com estas condições vai ter influência se calhar na seleção. Tu sabes que para ter uma seleção melhor tens que apertar um bocadinho mais na Liga BPI. Ou seja, claro que isto tudo influencia e nem tudo cresce à mesma velocidade. Agora, está é tudo virado para o mesmo sítio, está é tudo direcionado para o mesmo sítio e vamos lá chegar, sem dúvida nenhuma que vamos lá chegar. Exato. Olha, Francisco, se calhar aqui perguntando em termos de perspectivas, quais são as tuas perspectivas futuras? Continuar dentro do futebol feminino, experimentar um dia o futebol masculino? Aí só em termos de curiosidade. Não, olha, é uma pergunta que me fazem com alguma frequência e eu também tenho sido assim. Olha, a minha grande ambição era ser profissional de futebol. Pronto, essa foi sempre a minha grande... E quando eu digo profissional de futebol, é viver do futebol, viver daquilo. Exatamente. Aquela coisa que a gente diz, né? Se a gente trabalha no que gosta, parece que nunca temos trabalho, não é? E eu é um bocadinho isto. Ou seja, eu tive a felicidade no interior, em Viseu, que não havia muita gente a ser profissional de futebol. Na altura, se calhar o treinador do Tondela, se calhar o treinador do Académico de Viseu e, possivelmente, enquanto treinadores, eu enquanto coordenador técnico. Se calhar éramos as 3 pessoas do distrito, mais as estruturas técnicas,
que éramos profissionais, já que estávamos ali a tempo inteiro a viver do futebol. E essa é a minha ambição de vida para já, porque é onde eu me sinto bem, onde eu me realizo e onde eu me identifico. Felizmente tenho tido estas oportunidades. Não tenho problemas nenhum, se tiver que fazer outra coisa, assim o farei, porque também já o fiz, porque a vida pode-nos levar para isso. Mas enquanto eu puder estar no futebol, é isso que eu quero. Seja ele no feminino, seja ele na formação, seja ele nos séniores. Agora, como é lógico, enquanto estás numa estrutura como a Federação Portuguesa de Futebol, como és selecionador nacional, Deus queira que eu esteja lá até 2024, que é sinal que nós fomos ao Campeonato da Europa e até ao Campeonato do Mundo. Isso era uma coisa que era espetacular, não só para mim, que acho que era espetacular para o país inteiro. E essa, neste momento, é a minha ambição. É conseguir ficar na Federação Portuguesa de Futebol para concretizar aquilo que são os desejos da direção, que é os apuramentos para as grandes fases. E depois, se tiver que ir para a formação, aí irei. Se tiver que ir para o masculino, irei. E com todo o gosto, porque cada vez mais, cada ano que passa mais, é um meio que eu me sinto cada vez mais à vontade. É um meio que eu me sinto completamente à vontade. E é uma área, como vocês estavam a dizer e bem, que está em desenvolvimento. É uma oportunidade para os treinadores brutal. Cada vez mais há treinadores profissionais com melhores condições. E eu nesse sentido, sou um privilegiado, porque já levo 6 anos disto. Exato. É verdade. E se eu puder ficar, fico sem problemas nenhuns. Não há aquela ambição desmesurada de quero ir para o masculino ou tenho que... Não. Nada disso. Sim, muito... aqui era mais a curiosidade se sentes esse desejo, mas muito, e não é aquela, e atenção, não é aquela resposta clichê, dizer, este gajo, pronto, selecionador nacional, tem que ser agradável agora nesta resposta, não é mesmo sincero, em relação a isso. Gosto mesmo. Também sou privilegiado de estar em espaço de seleção, trabalho com as melhores condições, e isto permite-me, aquilo que estávamos a falar no início, né? Claro. Que a minha ideia de jogo seja concretizada porque tenho as melhores e posso escolher as melhores. Mas não eu ia aí, por acaso, não te é imposta pela Federação um modelo a seguir? Tu decides o sistema que queres usar ou a Federação gosta que haja um modelo mais... Não, eu até sou coordenador das camadas jovens e temos que, olha, foi uma das coisas que fizemos nesta quarentena. Todas as semanas reunimos 2 vezes e voltámos a reformular a nossa ideia de jogo, que é algo que nós fazemos com alguma frequência. E nós temos as nossas ideias montadas em função do contexto onde estamos inseridos, atenção. E até podemos falar um bocadinho, se quiserem, rapidamente sobre como é que nós construímos a nossa ideia de jogo e o porquê dela surgir. E depois eu dou liberdade, enquanto coordenadora, que cada treinador tenha ali o seu espaço. Então, basicamente, o que é que nós fizemos? Foi identificar o contexto, ok? Nós, na nossa realidade. Então é assim, perceber onde é que estás inserido, ok? As competições internacionais. Quem são as equipas que vão às fases finais, com mais regularidade? As equipas nórdicas, a Espanha, a França, a Itália, ok. Nesse sentido, dizer assim, quando jogas contra elas, quais são os problemas que eles te colocam? E que problemas é que tu achas que lhes podes colocar? Esta foi a primeira análise. Segunda análise, aqui ao lado. Característica da jogadora portuguesa. O que é a jogadora portuguesa e o contexto onde ela está inserida? Ok? A jogadora portuguesa é alta? Não é alta. É baixa? É. Estamos a comparar com o nível internacional. Exatamente. E ainda mais países nórdicos. Nível técnico. Somos evoluídos? Somos. Mas um futebol de quê? Um futebol muito de rua. Um futebol, seja, que não é muito organizado numa fase inicial, mas com alguma boa relação com a bola. Índices físicos não são muito grandes. Ou seja, não somos muito rápidos, temos algumas meninas. Seja, porquê? Porque o nosso campeonato também não exige muito. Temos aqui algumas debilidades. Onde é que nós somos bons? A tomar decisões inteligentes, porque conhecemos o jogo, conhecemos na rua e tomamos decisões e ajustamos. Ou seja, então isto aqui vai ter que... Não é a ideia do Francisco Neto, não é a ideia do Zé Paisana, não é a ideia da Marisa Gomes, não é a ideia do Carlos Sacadura. É como é que nós, com estas características, temos que arranjar uma forma de jogar. Uma estratégia, uma forma de jogar que apague os problemas que sabemos que nos vão colocar com as equipas que nos levam ao Campeonato da Europa e, ao mesmo tempo, qual é
que através destas jogadoras, como é que nós as vamos criar problemas a elas. E foi este o projeto que nós criámos, e foi este o projeto que apresentámos à direção. E independentemente da estrutura, por exemplo, eu jogo na seleção A 4-4-2 Losango, nas As. A formação joga normalmente em 4-3-3, com duplo pivô no meio. Pronto, em 2-1. Ou seja, eu dou esta variação. Agora, mas há ali os princípios, aquilo que nos baliza, é igual para toda a gente. Ou seja, nós queremos, por exemplo, em organização ofensiva. Privilegiamos ali até um jogo posicional, queremos ter bola. Mas em função das nossas características, o nosso jogo posicional, só vou dar este exemplo para vocês perceberem onde é que nós queremos chegar. O nosso jogo posicional não pode ser tão largo e tão profundo como é, por exemplo, o da Espanha. Porquê? Porque no momento de perda, a jogadora portuguesa ainda não tem a mesma característica, nem a mesma capacidade da reação à perda como tem, por exemplo, as espanholas. Independentemente de eu, enquanto treinador, enquanto indivíduo, até achar que a Espanha era espetacular. Mas sei que se o fizer em Portugal não consigo fazer. Exatamente. As jogadoras que têm. Ao contexto. E o que é que eu vou fazendo? Com os anos, fazendo com que este jogo posicional vá ficando cada vez mais largo e mais profundo. Porquê? Porque eu tenho que ganhar jogos para ir aos campeonatos da Europa, para jogar contra as melhores. É aquilo que eu cabo estava a dizer, é o crescimento que não é linear, mas que é um bocadinho mais lento, que é diferente que a bola. Não, eu não abdico dos meus... E eu respeito isso. Só que se eu sei que se eu chegar e disser assim, não, tem que ser assim, e quero os extremos a calcar a linha, os laterais altamente projetados, os centrais muito abertos, e bola desde o primeiro... É para isso é um jogo que eu me identifico, não há problema nenhum, que eu, enquanto treinador, também gosto. Só que a questão é que, com as nossas características, eu, para ter sucesso, vou demorar muito e vou-me pôr em risco muito mais tempo. E depois isto faz com que as pessoas não acreditem em ti e as jogadoras, isso é que é importante, não acreditem na tua ideia. Exatamente. Então, a partir dali já foste. Pois isso é que acontece em muitas equipas. Tens que ser pragmático, senão se não és pragmático é mau, porque cá está, não vais ter resultados 1, 2, 3, 4, 5, 7. É o princípio do fim, como se costuma dizer, e bem. Já ninguém acredita, nem os adeptos, nem os jogadoras. É verdade. E é por aí. Ok. Olha, Tiago, tens mais alguma pergunta? Não podemos passar aí ao quiz para sacar ao Francisco. Já que andamos o quiz se eu perder o quiz, tenho que ir aí a Setúbal pagarmos um jantarzinho, não é? Ou como quiseres, ou podemos encontrar meio caminho em Lisboa, é tranquilo. Se quiseres vir ao Peixe, também vês a Setúbal e és bem recebido, certamente. Senhor, vamos aí, vamos embora. Tens que acertar 3 em 5. Acho que vai ser fácil, Paulo. Vamos lá ver. Depois disso que eu estou aqui a ver. Então nós vamos perder outra vez o Tiago qualquer dia. Tem que fazer um plano de recuperação para os ativos das chazadas de bola. Estamos sempre a perder. Não, a gente faz assim, a gente paga o almoço e o Francisco traz uma camisola da seleção e a gente depois faz um leilão para pagar o almoço. Vou pagar o almoço. Pode ser, fica prometido. Fica assim. Tiago, dou-te a primazia, bora. Olha, no Euro 2017, quem fez os golos da vitória frente à Escócia? Essa é fácil. Claro. Vai ser todas. Carolina Mendes e Ana Leite. 1-0. 1-0. Isto vai ser chapa 5. Qual era qual é que... Ajuda-me, Tiago. Qual era o grupo Portugal? O grupo Portugal na qualificação do Euro 2017. Epá. Então, Espanha, Finlândia, Portugal. Falta 2. Moldávia. Não, Montenegro e Albânia. Montenegro e quem? Montenegro. Sim. Fosse a Albânia ou Grécia. Não, era a Irlanda. Irlanda. Confundi campeonato do mundo. Olha, já está já não é mau. Igual. Olha, a Irlanda jogadoras a ver. Vais ter as jogadoras a ver. Não, começámos. Confundi com o apuramento para o campeonato do mundo. Foi o primeiro jogo em Moreira de Cónegos, perdemos 2-1 com a Irlanda. Então, ainda há um bocado éramos para dar o exemplo porque foi o jogo que nos levou ao apuramento, ao play-off, que foi na Irlanda, que foi a Cláudia Neto aos 80 minutos,
um golo de penalti à terceira recarga, de cabeça, no meio lá está, a inteligência da jogadora portuguesa. Ela rematou, a guarda-redes defendeu, ela dá na recarga e a guarda-redes defende, a bola sobe, vem as duas centrais com 2 metros, epá, e a Cláudia, acho que foi o único golo de cabeça que fez na vida, apareceu no meio delas, parecia uma enguia e de cabeça, aos 80 minutos faz 1-0, que nos leva ao play-off. Depois, como é que eu... Epá, completamente desconcentrado. A Cláudia vai ver e vai dizer assim: poça, como é que é possível este falhanço nesta pergunta? Eu não me enganei na Cláudia, só me enganei foi na... Não, exatamente, na equipa. Não. Estive aqui a ver, no torneio chinês em Wongchuan, Portugal venceu a Tailândia por 4-1. Quem é que fez os golos? Aí, A gente, afinal, ainda não, vamos... pô, essa não é fácil. Se ganharmos 4-1, ora bem, Carolina Mendes. Exato. Jéssica. Não. Eu vou-te ajudar aqui. Carolina Mendes fez um hat-trick, só falta um. Pois fez. Quem foi a outra? Que ela foi a melhor marcadora de igualdade com... Ela ganhou o prémio, a Patrícia ganhou a melhor guarda-redes. E ela ganhou o prémio de melhor marcadora. Melhor marcadora, assim. Trouxemos o segundo lugar, com os pontos damos ali sempre em igualdade com a China. Não me lembro. Olha, a resposta foi uma defesa. Era igual à primeira resposta. Foi Ana Leite e a Carolina Mendes. Vou-me pagar. Olha, o que eu faço para ir a Setúbal comer um peixinho, estás a ver? Tenho que me pagar. Olha, Ricardo. Ia perguntar aqui, o 1º de dezembro é a equipa com mais títulos nacionais no futebol feminino. Quantos tem? Salvo erro que são 11. Não, dei opções. O Ricardo ele tem que dar opções. Eu posso dar umas opções, mas 11 não é. Eu vou tirar já a opção 11. 11 não é. 10, 12, 13 ou 15? 10, 12... 13 ou 15? Foram muitos. 13. Está certo. Opa, mas foi... Eu sabia que eram muitos e eu tinha a ideia que eram 11, olha. São mais dois. 13. Foi esta, pá, mas pronto, esta aqui eu dou de barato. Ai, não... Foi com a ajuda do público. Houve aquele 50-50 lá para casa. Olha, vamos à última. Na Algarve Cup em 2015, frente à Dinamarca, Portugal empatou por 2-2. Quem fez os 2 gols de Portugal? Cláudia Neto. Estávamos a perder 2-0. Foi Cláudia Neto que fez os 2? Estavam a perder 2-0. Estavam não, estávamos. Era Portugal, éramos todos, estávamos a jogar. Foi a Neto, foi a Livre, foi de Livre. Um deles, o segundo já a acabar. Exato, o segundo foi da Neto. Não foi da Neto? O segundo foi da Neto. E estás a dizer quem fez o primeiro? Sim, falta um. Percebi que tinhas-me dito que tinha sido as duas. Não. Foi o segundo. O segundo foi da Neto e o primeiro gol foi da outra jogadora. Ora bem, sei que o segundo... Não te vão perdoar, Francisco. Não te vão perdoar. Não, bom, porque elas sabem que eu... Aliás, eu já sabia... Eu posso dar os pormenores do jogo. Nesse dia jogámos até com o equipamento branco ou a gola azul, que elas gostavam imenso. Se calhar até te consigo quase dizer o 11 inicial. Pois. Lembro da Neto que foi mesmo, nós estávamos a perder 2-0 e demos a volta já a acabar, aos 80 e tal minutos, a Neto um gol de livre, a bola entra no primeiro poste, um livre bem batido. Eu não sei se foi a Edith. A Edith Fernandes. Era a capitã. Mas não foi ela. Pois. Sei que ela jogou de início, mas não consigo, não sei, não me lembro. Foi a Dolores. Vamos comer um peixinho. Para mim pode ser dourado. Era a Dolores. Dolores Silva. Foi. Pronto, olha, não me lembrava. A Dor vai-me perdoar, certeza absoluta. Como acertaste tão fácil o primeiro, pensava que ias acertar o sabia metade das respostas, estás a ver? Eu andava ali na metade. Então, vocês foram ao pormenor, pá. Vocês agora pedirem, já são quase 100 jogos ao espaço da seleção. Alguns
lembrar-me de todas as marcadoras não é fácil. Não, mas já foi muito bom e assim ganhámos uma vez, que também não podemos estar sempre a perder. Francisco, olha, foi realmente muito agradável ter-te connosco, epá, foi espetacular receber-te na nossa rúbrica, desejo todo o sucesso, porque todo o teu sucesso será o sucesso de todos os portugueses, e será mesmo. Desejo sucesso a nível profissional, a nível pessoal, e espero em breve que a gente se encontre, nem que seja para almoçar, e não interessa quem paga, certamente iremos. Vamos sim, senhora. Vou passar aqui a bola ao Tiago para lançar o último desafio, e foi espetacular ter-te connosco. Espetacular. Eu é que agradeço, foi uma hora muito bem passada e muito descontraída, e eu agradeço. Eu gosto muito deste tipo de formato, onde nós podemos ser realmente treinadores e falarmos completamente à vontade daquilo que nos leva e que as decisões, por isso agradeço também a vossa abertura, para que acho que isso é que marca a diferença neste tipo de programas. Antes de fechar, um abraço também para vocês. Obrigado. Queria agradecer também a presença aqui do Francisco, foi um prazer, e foi o primeiro treinador aqui no futebol feminino a estrear aqui na nossa página das Chazadas. Francisco, em termos de desafio, quem gostarias de ver aqui também a passar nas Chazadas e falar um bocadinho sobre a sua carreira e sobre o futebol? Olha, eu tenho que ser, não posso ser desonesto, não é? Nem posso dizer a uns ou outros, e acho que tem que ser, acho que vocês podem convidar qualquer treinador da Liga BPI, até para terem um espacinho para o feminino, e acho que poderá ser muito interessante também os treinadores partilharem um bocadinho daquilo que são as experiências da Liga BPI e os desafios que aí vêm agora com as novas competições, e também promoverem-se eles também enquanto treinadores, no sentido de perceberem o porquê da escolha, porque tal como falámos anteriormente, nós no feminino, quando digo nós, isto não é por ser um mundo à parte, mas é preciso ter alguma coisa, e passaste lá, sabes que há sempre alguns pormenores que são diferentes, porque são assim, também é na formação e também é nos séniores, é assim, no masculino também é assim, é sempre diferente, cada grupo tem as suas especificidades, e acho que pode ser interessante para que as pessoas também percebam que são projetos altamente ambiciosos, são projetos que nos podem permitir desfrutar do jogo como desfrutamos no masculino, e que também para nós, enquanto também a nível cultural, os pais, as filhas jogarem futebol é uma opção, para nós treinadores, ser treinador no feminino também tem que ser uma opção. Não tem que ser, as pessoas não podem ver o feminino como um passo atrás ou como um patinho feio do futebol. Acho que nós treinadores também temos de ter essa capacidade, e depois de experimentar vamos perceber que vale a pena. E é um bocadinho por isso. Qualquer treinador da Liga BPI será Passas o contacto e nós iremos entrar em contacto com eles. Tenho aqui uma ideia que é, vamos tentar abordar todos, e quem tiver, começamos de cima para baixo, para a tabela, por exemplo, e quem quiser participar vai participando, e nós teremos todos. Acho uma ótima opção. E assim tentaremos entrevistar todos, depois logo veremos. Quem quiser participar, a gente fará. Quem não quiser também tem o seu direito de não querer. Claro. E olha, Francisco, muito obrigado. Sim. Um abraço. Um abraço e olha, obrigado pela participação. Obrigado, tudo bom.